A criatura das sombras. Conto de J. L. Silva. Milena estalou os dedos da mão esquerda. O ato ajudava a acalmar-se e a espantar o nervosismo. De repente, a porta se abriu, fazendo-a voltar sua cabeça bruscamente em direção à entrada. Contudo, era apenas outro paciente que chegava na sala de espera. Estava nervosa e muito assustada, então, para se acalmar, voltou novamente aos dedos, agora, os da mão direita. A recepcionista, acostumada com os pacientes paranoicos que surgiam aos montes naquele consultório, aproximou-se trazendo um copo de água com açúcar. Acalme-se, minha criança. Logo, a doutora irá chamá-la. Milena sorriu debilmente, agradeceu e pegou o copo. Ficou observando por algum tempo a água turva que se agitava dentro do recipiente. Suas mãos tremiam muito e trespassavam o seu nervosismo para o líquido, deixando-o na mesma inquietude em que ela se encontrava. Balançou a cabeça para espantar os maus pensamentos e voltar a si. Por fim, levou o copo em direção à boca e tomou todo o conteúdo num gole. Muito obrigada. Milena agradeceu timidamente à recepcionista e entregou-lhe o copo. Assim que o líquido adocicado atingiu seu estômago, fê-la sentir-se enjoada, por isso, teve de lutar contra seu organismo para que não vomitasse no chão. Pensou em ir ao banheiro, mas antes que se levantasse, fora impedida pela recepcionista. A doutora irá atendê-la agora, senhorita Milena. A mulher, já de idade avançada, disse-lhe do alto de toda a sua pompa ao tocá-la no braço. Acompanhe-me, por favor. Ela levantou-se, entretanto, deteve-se por algum tempo, pois se sentia tonta. Talvez fosse a falta de alimento, porque não se alimentava adequadamente há dias, ou, então, a falta de uma noite de sono bem dormida, pois também não conseguia dormir direito há 2 semanas. Depois que se recompôs, seguiu em direção à sala da médica. A recepcionista olhava-a com certa desconfiança. A senhora nunca lhe dava as costas, ambas seguiam pelo corredor, ombro a ombro, e, mesmo assim, ela olhava de soslaio para Milena como se estivesse a esperar por um ataque repentino ou coisa parecida. Quando chegaram à última porta do corredor, ainda sem dar-lhe as costas, a recepcionista abriu a porta para que ela entrasse. Pode entrar, a doutora Laura está à sua espera. Milena somente assentiu com a cabeça e entrou. O ambiente era escuro, pesadas e grossas cortinas tapavam as venezianas que deveriam trazer luz àquele ambiente macabro. Nunca, em toda a sua vida, pensou em ter de fazer aquilo. No entanto, estava tão desesperada, tão perdida, que se apegava a qualquer hipótese de solução que aparecesse em seu caminho, algo que ajudasse a resolver o seu problema. Ainda precisava ter esperança, pois esse era o único sentimento bom que possuía. Boa tarde, Milena. Pode sentar-se no divã. A doutora disse-lhe ao apontar o móvel à frente da poltrona em que ela estava. Boa tarde, doutora Laura. Ela disse sentando-se. Antes de começarmos, gostaria de esclarecer que nunca tive problemas mentais, que nem ao menos sei o motivo de estar aqui, só estou desesperada. Acalme-se, minha querida. Diga-me primeiro qual é seu problema, que depois iremos buscar uma causa e uma solução, ok? Ok. Milena respondeu mecanicamente. Pode deitar-se no divã se isso deixá-la mais confortável, Milena. A garota deitou-se e tentou estalar os dedos novamente, porém, eles não estalaram, fazendo-a recorrer ao balançar frenético da perna esquerda. O silêncio tomou conta da sala. Milena estava de cabeça baixa, com a ponta do queixo encostada ao peito e com o olhar fixado em suas inquietas mãos, e, toda vez que abria a boca ou movimentava os lábios para dizer alguma coisa, as palavras pareciam lhe entalar na garganta. Não tenha medo de me dizer nada, disse a doutora levando sua mão ao ombro da paciente. Milena assustou-se com o toque de Laura, sobressaltou-se no divã e pôs-se sentada mais uma vez, olhando-a assustada com os olhos arregalados. Está tudo bem, Milena? Desculpe-me. Disse aliviada. Aprumou-se no divã, sorriu sem graça e completou. Eu estava distraída. Tudo bem, querida. Como eu estava dizendo, pode contar-me qualquer coisa, não vou julgá-la, estou aqui para ajudar. Eu sei disso. É que. Vamos, desabafe. Laura disse ao segurar-lhe suas mãos com um olhar caridoso. Ponha para fora tudo o que está sentindo. Diga-me o que está lhe perturbando.
Esse é o problema, doutora, eu não sei o que está me perturbando. Eu não sei o que é essa coisa. Eu não sei o que ele quer de mim. Eu só sei o que ele está me causando. Ele está me torturando, está me matando, está me levando à loucura. Eu não sei mais o que fazer. As lágrimas corriam pela sua face no mesmo fluxo que as palavras saltavam pela sua boca. Milena estava desesperada e, finalmente, encontrou na doutora alguém em que pudesse confiar e contar tudo o que estava a perturbando. Acalme-se, querida. Diga-me quando tudo isso aconteceu. Quando essa pessoa começou a persegui-la? Você não entende. Milena levantou-se ao proferir as palavras de forma alterada. Não é uma pessoa. É um monstro, um fantasma. Eu não sei ao certo. Só sei que é algo ruim, muito ruim. A garota passou a balançar nervosamente suas pernas. A doutora somente a fitava e, atenciosamente, estudava os movimentos nervosos da paciente. Catalogava mentalmente os sinais primários. Movimentos repetitivos, agitação constante, falta de atenção, nervosismo e claros sinais de paranoia. Parece-me um clássico caso de esquizofrenia. A doutora pensou consigo mesma. Ao perceber que Milena a observava, sorriu gentilmente para a garota. No entanto, a paciente parecia estar a repreendê-la com o olhar. Está achando que eu sou louca, não é? Ou está achando que estou mentindo? Nenhum dos dois, minha querida. Apenas estou tomando nota da situação. Não se preocupe, já disse que não estou aqui para julgá-la, mas, sim, para ajudá-la. Então me ajude. Milena disse com os olhos marejados. Segurou nas mãos de Laura e olhou em seus olhos. Faça-o parar. Laura enxergava a loucura no fundo dos olhos da garota, percebia que ela estava perturbada e completamente fora de si. Sabia que tinha que acalmá-la, então, apertou as mãos dela sob as suas, e disse com toda a ternura possível. Prometo que vou tentar, mas, antes, minha querida, diga-me tudo o que puder sobre essa coisa que diz persegui-la. Milena olhou-a nos olhos e baixou a cabeça. Está bem, eu vou contar. Tudo começou há 2 semanas. Eu estava no parque com minha sobrinha, e empurrava-a num balanço, quando ela me disse que estava com sede. Então, fui pegar um refrigerante para ela, disse para que ficasse por ali que eu já voltaria. Não demorei muito, apenas uns 2 minutos, mas quando voltei, ela não estava mais lá. Milena disse chorosa. Acalme-se. Laura afagou suas costas, retirou o gravador do casaco e apertou o play, permanecendo com o aparelho em mãos. O que aconteceu a seguir? Fiquei desesperada, não sabia o que fazer. Saí perguntando por ela, se alguém a tinha visto, foi quando um garoto disse que ela tinha ido ao bosque com um homem alto, vestido de preto. Não pensei 2 vezes, corri para o bosque atrás deles, mas, antes, pedi a uma senhora que chamasse a polícia, é claro. Milena recomeçou a balançar nervosamente as pernas, tal como fazia tempos atrás. Chegando lá, somente vi um vulto negro engolindo minha sobrinha, ela desapareceu na minha frente. A polícia disse que ela se perdeu na floresta e por causa do choque, eu imaginei coisas. Mas não foi isso, eu tenho certeza do que vi, era um monstro. Eu não imaginei nada, eu sei muito bem o que eu vi. Minha irmã mal fala comigo depois disso tudo, ela me culpa pelo desaparecimento da filha. Minha mãe diz que tudo isso é uma mentira, que eu estou tentando dar desculpas pela minha irresponsabilidade de não ter cuidado bem da minha sobrinha. As 2 me culpam por isso, mas elas não viram o que eu vi. Eu não sou uma mentirosa, eles desapareceram na minha frente, uma criatura levou a minha sobrinha. Milena disse antes de desabar em lágrimas. Tudo bem, Milena. Eu acredito em você. Acalme-se e termine sua história. O que aconteceu depois? A doutora Laura quis saber. Depois desse episódio, minha sobrinha nunca mais foi vista, ainda não a acharam. Mas não a acharam porque ele a pegou, eu sei que foi ele quem a pegou. Milena se aproximou e sussurrou a última frase para que somente a doutora a ouvisse. Mesmo assim, olhou desconfiada para os cantos da sala, certificando-se que não havia mais ninguém ali. Ele quem? Quem é essa pessoa? A doutora perguntou segurando a garota pelos ombros para que ela olhasse em seus olhos. Lembre-se, Milena, lembre-se. Mas, eu me lembro, doutora, eu me lembro, mas... Retrucou ao enxugar os olhos lacrimosos com a manga da blusa e então voltou a curvar-se em direção da doutora. Mas não posso falar, não posso dizer o nome dele.
Por que você não pode dizer? Laura perguntou quase que inaudivelmente. Tentava entrar no jogo da paciente para que ela contasse tudo o que desejava saber. Ele não gosta quando dissemos seu nome. Sussurrou ao ouvido de Laura. A doutora sentiu um arrepio, talvez causado pelo hálito morno da paciente em sua orelha, porém, manteve-se próxima dela, não poderia deixar escapar essa oportunidade, pois Milena estava começando a confiar nela. Diga-me, está segura aqui, não tem como ele machucá-la. Completou no mesmo tom quase inaudível. Olhou novamente nos olhos carregados de pavor da paciente e completou. Eu prometo que a ajudarei. Confie em mim. Milena voltou a se endireitar em seu lugar, fitou o chão por alguns instantes, empurrou os óculos até a base do nariz e olhou-a nos olhos. Tudo bem, eu vou falar. O nome dele é? Parou repentinamente. Seus olhos estavam extremamente arregalados, fixados em algo atrás de Laura, as lágrimas escorriam pelos cantos dos olhos de Milena enquanto ela procurava recuperar o fôlego para dizer alguma coisa, porém, não saía sons de seus lábios, estava muda, aterrorizada. A doutora via o medo estampado no fundo dos seus olhos. Não via somente medo, também enxergava pavor, o próprio horror. Pelo reflexo das lentes dos seus óculos, viu nitidamente um vulto negro atrás de si e, nesse momento, Laura sentiu-se estranha, fraca. Um calafrio subiu das pontas dos pés até a nuca, arrepiando todos os pelos do seu corpo. Tomou coragem, pois também estava apavorada, mesmo não sabendo o porquê, e começou a virar a cabeça suavemente para ver o que estaria às suas costas. Seu coração, por um breve momento, pareceu desacelerar, batia lentamente, como se o próprio tempo se arrastasse. O grito de Milena fez com que Laura se pusesse em pé num sobressalto e olhasse para ela, esquecendo-se por um instante da estranha sensação que sentiu naquele momento. O que foi que aconteceu, Milena? O que você viu? Eu vi ele. Eu vi ele aqui. Eu vi ele está aqui. Vi ele bem ali, naquele canto da sua sala. A garota disse aos prantos ao meter sua cabeça entre as pernas, contudo, apontou sua mão para o espelho que havia no consultório, exatamente localizado atrás da poltrona da doutora. Eu vi aquele monstro horrível. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Eu não deveria estar aqui, eu não devia ter vindo aqui. Ele não gostou do que eu fiz, tenho que ir embora agora mesmo. A garota levantou-se, porém, Laura segurou em seu braço. Não pode ir embora. A doutora disse ao chacoalhá-la. Por que não posso ir embora? Por quê? Você quer viver assim? Nessa angústia? Não, não quero. Milena respondeu cabisbaixa. Então vamos acabar com essa história hoje, de uma vez por todas. Irei buscar um copo de água para que se acalme. Sente-se, quando eu voltar, utilizaremos a hipnose para descobrirmos o que realmente aconteceu naquele dia. Não me deixe aqui sozinha, eu vou com você. Milena tentou levantar-se, porém, estava fraca, por isso desabou ao chão. Laura ajudou a se reerguer, Milena ainda estava muito fraca, apesar de estar consciente. Contudo, ainda estava tonta, poderia desmaiar novamente a qualquer momento, então, Laura seguiu em disparada à cozinha para apanhar um copo de água com açúcar para acalmá-la. Antes de voltar à sala, posicionou o gravador próximo à sua boca e começou a falar rapidamente. Paciente com sérios sinais de psicose e alucinações pós-traumáticas. Após o desaparecimento da sobrinha, ela desenvolveu um alto grau de paranoia e alucinações, baseados na imagem do sequestrador da criança que ela vira antes de levá-la. Por isso, inventou uma espécie de criatura para suprir as necessidades do seu trauma. Se ela realmente viu o sequestrador, é possível que uma sessão de hipnose possa nos dar uma descrição do criminoso, que por razões óbvias, pode ser alguma pessoa que a paciente conheça. Isso explicaria o fato dela não conseguir dizer seu nome, de não poder revelá-lo. Esses tipos de reações são normais quando alguém muito próximo aos pacientes comete algum crime. Sendo assim, as vítimas geralmente têm dificuldades em aceitar o fato e acabam por criar personagens fictícios e imaginários para explicarem o ocorrido. A atitude familiar também não ajuda, ela está sob pressão da mãe e da irmã, que a culpam pelo acontecido. Também pode ser seu próprio sentimento de culpa que a consome, pois ela pode se considerar responsável pelo desaparecimento da sobrinha, já que a menina estava sob sua responsabilidade quando desaparecera. Essa garota precisa de ajuda, está transtornada a tal ponto de cometer uma loucura, temo por sua vida, temo por sua segurança, não sei do que ela seria capaz, acredito que... O grito de Milena reverberou pelo consultório. Laura foi ao auxílio da paciente e entrou na sala rapidamente, porém, a visão que teve fez com que seu corpo paralisasse. O copo escorregou de suas mãos e se esmigalhou em vários pedaços ao chão.
O seu consultório fora destruído. Vários objetos estavam espalhados e fora dos seus lugares, livros jogados e rasgados, o seu divã estava com o forro todo picado e os pedaços de tecido e espuma encontravam-se espalhados pelo chão. Além disso, haviam marcas de mão das paredes ao teto, marcas vermelhas que não eram de mãos comuns, pois, aquelas, possuíam dedos longos e esguios, dedos ameaçadores. Quando a polícia chegou, Laura ainda estava em choque. Ela, que sempre fora racional e cética, não conseguia encontrar explicações plausíveis para aquilo. No início, após perceber que a janela estava aberta, pensou que a jovem havia se atirado do 8º andar. Porém, sua melhor tese fora desfeita quando não foi encontrado nenhum corpo estatelado na calçada do edifício. Relatou tudo o que ocorreu no depoimento, contudo, os policiais pareceram não crer na sua história, e, como de praxe, Laura foi desacreditada e seu escritório teria que ser fechado para investigações por uma semana. Depois desse dia, Laura não teve mais paz. Somente conseguia dormir porque passou a tomar calmantes. Ela não conseguiu retirar a paciente de seus pensamentos, as palavras de Milena grudaram de tal forma em sua memória que, de certa maneira, começara a acreditar no que a garota dizia, pois, uma estranha atmosfera parecia cercá-la. Acordava perturbada todas as noites, como se estivesse sendo observada por alguém. Às vezes, sentia um corpo deitar sobre sua cama, sentia o colchão sendo pressionado, contudo, quando se virava assustada, não via ninguém. Também sonhava com a garota constantemente. Nos sonhos, Milena sempre pedia sua ajuda, chorava e implorava por misericórdia, pedia para que ela desse um fim ao seu sofrimento. Nesses sonhos recorrentes, sua paciente dizia que ele estava a torturá-la, bem como a machucando e a maltratando, e, ainda mais, Milena dizia que, quando tudo terminasse, Laura seria a próxima vítima da criatura das sombras. Durante tais pesadelos, a doutora tentava perguntar-lhe quem era essa pessoa, mas Milena sempre respondia: Ele não é uma pessoa. Ele é o puro mal. Fuja, Laura, fuja. Esconda-se. Pois ele também irá atrás de você, Laura. Laura insistia, perguntava novamente quem ele era, perguntava o seu nome. Entretanto, toda vez que Milena ia dizer, Laura despertava. Contudo, porém, após 5 noites mal dormidas, Laura estava na sua caminhada matinal rotineira, numa praça próxima da sua casa. Era uma fresca manhã de primavera, as árvores estavam no auge de sua vivacidade e a maior parte delas florescia. Corria ao som da música clássica, porque não conseguia exercitar-se sem estímulo musical. Observava a natureza e todas as paisagens que passavam pelo seu caminho. Num certo momento, avistou uma árvore seca, fenômeno incomum naquela época do ano, onde o verde predominava. A árvore só poderia estar podre, pois seu tronco e galhos estavam enegrecidos, não havia outra explicação que não fosse esta. Pelo menos foi isso que Laura pensou. No entanto, percebeu que os galhos da árvore se agitavam freneticamente, de uma forma totalmente inusitada, sendo que alguns deles pareciam se contorcer. Quando reparou nisso de soslaio, depois de tê-la ultrapassado, chegou à conclusão de que o vento era o responsável pela agitação incomum, porém, parou por um instante e observou as outras árvores ao redor, todas sem movimento algum, paradas. Não havia sinal de ventania ou sequer uma fraca brisa naquele momento da manhã. Então, olhou novamente para aquela árvore podre, ainda assustada com o aspecto do esboço da primeira impressão da sua visão. Contudo, não havia árvore alguma com o aspecto que vira da primeira vez, aquela árvore fantasmagórica sumira. Ignorou o acontecido, julgou que sua mente lhe pregara uma peça, então seguiu em direção à sua casa. Passaram-se 15 minutos até que ela estivesse no conforto do seu lar. Laura não pensava em nada que não fosse um bom banho. Por isso, subiu as escadas saltando os degraus e entrou no banheiro. Após a ducha, verificou sua caixa de e-mail, preparou um café, e como não havia dormido a noite inteira, decidiu-se por tirar um cochilo. Dormiu feito um bebê. Os ponteiros do relógio da parede rodopiaram aceleradamente, pelo menos foi isso que Laura achou quando acordou e constatou que eram quase 9 horas da noite. Havia perdido o dia todo, entretanto, não se importava, pois sem o escritório, não poderia trabalhar, e sua profissão era a única coisa que tinha nesta vida. Sua camisola estava encharcada de suor, tivera outro pesadelo, e desta vez, Milena não estava nele, mas, em seu lugar, havia a criatura das sombras. Laura não conseguia pensar em um nome mais adequado para esse ser. Milena havia acertado em cheio ao nomeá-lo assim, pois, essa criatura, escondia-se na escuridão enquanto a perseguia, e, por mais que Laura se colocasse a correr, correr e correr, esse monstro sempre a alcançava, e, toda vez que isso acontecia, ele a tocava com aqueles seus dedos frios, finos e compridos. Naquela noite, Laura fez uma rápida refeição e bebeu uma garrafa de vinho, talvez com a intenção de se embebedar para voltar a dormir, ou esquecer as medonhas palavras que não saía da sua cabeça.
Ele não é uma pessoa. Ele é o puro mal. Fuja, Laura, fuja. Esconda-se. Pois ele também irá atrás de você, Laura. A frase repetia-se incessantemente em sua mente, até que ela adormeceu no sofá da sala. De repente, a escuridão a engoliu. Agora Laura estava num lugar escuro, acocorada ao chão e totalmente nua. Sentia frio, sentia medo e, acima de tudo, sentia a presença do mal. Ele estava ali, em alguma parte da escuridão, a observá-la. Mesmo sabendo que era um sonho, Laura não conseguia despertar, não conseguia conter o medo. Várias mãos pareciam tocar o seu corpo, sentia pessoas apalpando a pele, mas nada podia fazer sobre isso, muito menos, conseguia enxergar os donos das mãos. Repentinamente, Laura sentiu um hálito quente em sua nuca. Laura. 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 Chamou uma rouca voz atrás de si. Ela não teve coragem de virar a cabeça, estava paralisada, fechou os olhos e começou a rezar. Laura. Repetia a voz demoníaca. Laura. Acordou assustada, seu coração batia num ritmo acelerado. O chamado ainda ecoava na sua cabeça, ainda conseguia ouvir o grito reverberando em sua memória. O relógio marcava 2 horas da manhã, mas ela sabia que não conseguiria dormir mais naquela noite. Acendeu o abajur e apanhou uma revista na mesa de centro. Folheava as páginas selecionando o que lhe interessava, leu algumas reportagens e parou especificamente numa intitulada A onda de desaparecimentos de crianças na cidade de São Paulo assusta a população. Antes que terminasse a leitura da matéria, algo a distraiu, e um carro que passava pela sua rua encheu a sala com a claridade dos faróis que entravam pelas persianas. Laura reparou na estranha sombra refletida na parede, sombra provinda da árvore do seu quintal. Não sabia se era sua imaginação, mas as sombras do tronco e dos galhos do arvoredo moviam-se em sua direção, como se fossem mãos tentando apanhá-la. Claramente podia ver a figura humana formando-se naquela sombra, do tronco, a silhueta de um corpo, dos galhos, formaram-se 2 longos braços que vinham em sua direção, no entanto, não manifestou nenhum temor, a simples sombra de uma árvore não poderia assustá-la. Foi quando a óbvia realidade veio à sua cabeça. Tinha cortado a árvore do seu quintal há cerca de 6 meses. Mesmo apavorada, correu até o interruptor e acendeu a luz da sala, depois, seguiu para a cozinha, o quarto, o banheiro, a lavanderia, o quarto de hóspedes e os corredores, acendeu todas as luzes possíveis. Não queria ficar na escuridão, não queria ter de ver aquela sombra sinistra novamente. Sentou-se no sofá, abraçou seus joelhos e começou a chorar, aos poucos, estava enlouquecendo. Após alguns minutos de lágrimas, seus olhos secaram, não conseguia derramar mais nenhuma gota. E por um breve momento, sentiu-se melhor, por isso, passou um café e decidiu tomar outro banho. Quando se despiu, esquecera completamente o que viera fazer ali, pois a visão que teve fora horrível. Seu corpo estava coberto de manchas, marcas de contusão, como se tivesse levado várias pancadas pelo corpo, os hematomas variavam entre verde e roxo e todos formavam nítidos desenhos em mãos. A luz do banheiro piscou 2 vezes antes de se apagar por completo. Laura ficou paralisada, não conseguia se mexer, sentia aquela estranha presença, tal como no seu sonho, ele estava ali. Escutou um ruidoso riso gutural vindo do teto, tomou coragem e olhou para cima. E exatamente no canto superior da parede, na junção com o teto, havia uma enorme criatura pendurada, parecia um homem alto, com 2 braços longos e esguios, iguais suas pernas, vestindo negro, um terno negro, porém, o mais assustador naquele ser, era a falta de sua face, era uma criatura sem rosto. O grito de Laura foi tão alto, que as luzes das casas vizinhas se acenderam. Não conseguiu pensar em nada, correu para sua cama e cobriu-se com o edredom. No entanto, enganara-se com a falsa proteção que sua roupa de cama parecia dar, pois o monstro viera ao seu encalço. Laura sentiu o peso da criatura afundar o colchão, pensou em levantar-se, entretanto, mais uma vez não tinha o domínio do seu próprio corpo. Laura. A criatura chamou, como se estivesse em cima do seu edredom. Laura. Ela não respondeu, tampouco saiu debaixo de suas roupas de cama. Laura apenas teve forças para rezar. Não adianta rezar, pois de qualquer forma eu irei te pegar. O edredom voou, pois a criatura o puxou das mãos de Laura. Então, ela fechou os olhos e decidiu que não os abriria por nada neste mundo. Porque, além de não desejar avistar a medonha criatura novamente,
Caso aquele fosse seu trágico fim, Laura simplesmente não queria ver como tudo acabaria. Laura. Eu não fiz nada pra você. O que você quer? Diga-me. Por que está fazendo isso comigo? O que é que você quer de mim? Ela perguntou desesperada. Porém, Laura ainda permanecia com os seus olhos fechados, pois continuava não querendo ver novamente aquela horrenda criatura. Eu quero sua alma. Eu quero sua inocência, Laura. Por que você acredita que eu seja inocente? Eu não tenho inocência alguma dentro de mim. Nunca disse que você era inocente. Poucos adultos realmente ainda são. A inocência pura. A mais doce de todas. Somente é encontrada nas crianças. Ele respondeu num tom macabro. Laura iria questioná-lo novamente, porém, ele não deixou que isso acontecesse e emendou. Mas, apesar de ser difícil de encontrar inocência numa pessoa adulta, vale muito a pena despertá-la, pois é a mais saborosa de todas. Se eu não sou inocente, o que quer de mim? Não tenho nada para te dar. Por favor, deixe-me em paz. Eu lhe imploro, estou ficando louca. A loucura caminha junto à inocência. Onde a insanidade também é a mais deliciosa inocência. Naquele momento, tudo fez sentido para Laura. Aquela criatura era responsável pelo rapto das crianças, como também o de Milena, e, agora, seria a sua vez. Tudo aquilo era um jogo de gato e rato, ele espreitava, a tinha em mãos, porém, apenas brincava, dava-lhe esperanças até o momento derradeiro em que ele ceifaria sua vida. A criatura estava enlouquecendo aos poucos para que, ele, mais tarde, pudesse se alimentar de sua alma. Laura nem mesmo conseguiu organizar os seus pensamentos, pois, logo acabou sendo arremessada ao ar. Sentiu suas costas baterem ao teto do quarto, e, depois, sentiu a dor do impacto contra o chão. Em seguida, acabou sendo arremessada contra a parede. Antes que aquele monstro pudesse pegá-la novamente, Laura abriu os olhos e o viu pendurado ao ventilador de teto do seu quarto. Então, aproveitando que havia sido atirada contra a parede próxima à porta, Laura correu e a cruzou, seguindo em disparada para o andar de baixo. No meio das escadas, ela tropeçou, caiu e desceu o restante dos degraus esfolando todo o seu corpo. Parou ao pé da escada, estava tonta, levou a mão à cabeça e, quando a trouxe para sua vista, percebeu que ela estava ensanguentada. Mesmo com tudo a girar, Laura conseguiu enxergá-lo ao alto da escada, e sua cabeça resvalava ao teto enquanto ele caminhava e, seus braços, arrastavam-se pelo chão. Quando pensou que não havia mais saída, que seria seu fim, a criatura sem face curvou-se diante do próprio abdômen, como se tivesse levado uma forte pancada na barriga, como se estivesse sentindo muita dor. Ele urrava como um animal, com certeza deveria estar morrendo, por algum motivo que Laura desconhecia, no entanto, agradecia. Poucos segundos depois, ela percebeu que se enganara mais uma vez, pois, das costas do monstro, brotaram mais 4 braços, ou melhor, 4 tentáculos negros. Laura levantou-se o mais depressa possível, correu para a cozinha e apanhou uma faca. Contudo, depois de pensar melhor, percebeu o quão inútil seria uma faca numa situação daquelas. Parou diante do fogão, abriu as válvulas de gás e apanhou o isqueiro. Decidiu que, se aquele fosse seu fim, levaria aquela criatura junto. Esperou ele aparecer para mandá-la pelos ares, entretanto, ele não apareceu, e Laura acabou indo checar aonde o monstro estava e atraí-lo até a cozinha. Quando atravessou a porta, não o viu na escada e nem em lugar algum. Chegou a pensar que ele tivesse ido embora, porém, sentiu seus tentáculos chicotearem suas costas. Então, foi lançada aos ares, indo parar na sala de estar. Apesar da dor da pancada, Laura conseguiu manter o isqueiro em suas mãos. E antes que a criatura avançasse, acendeu uma de suas velas decorativas que estava caída ao chão. Em seguida, Laura levantou-se, colocou a vela acesa sobre a mesa, apanhou seu molho de chaves pendurado à parede, abriu a janela e saltou para o jardim. Antes que saísse para a rua, conseguiu ouvir a horrível criatura se debater na sala com seus tentáculos, andando feito um aracnídeo demoníaco. Ele se utilizava dos seus tentáculos como se eles fossem braços e pernas, pois eles iam se contorcendo de tal maneira, que outra memória viera à sua cabeça. Aquela criatura era aquela estranha árvore que Laura vira pela manhã no parque. O monstro estava a observá-la desde cedo. Entrou no carro e deu a partida, mas antes de sair para as ruas, deu outra olhada na sua casa e viu o homem sem rosto destruir a porta de entrada com um dos seus tentáculos. Uma chuva de pedaços de tijolos, cerâmicas e concreto voou pelos ares.
Logo após, outra parte da casa desmoronou e lançou destroços pelo seu quintal. Laura não queria mais ver a cena, por isso, arrancou com o carro e saiu em disparada. Ela não suportava mais aquilo, queria pôr um fim em tudo. Assim que dobrou a primeira esquina, escutou a explosão e viu o fogo que clareava o céu do seu bairro. Soube aí que não possuía mais um lar. Contudo, esperava que a explosão tivesse pego a criatura. Quando virou a primeira rua, parou. Ele estava a esperá-la, bem no meio do asfalto. Laura não pensou duas vezes, acelerou o carro para atropelá-lo. Atingiu-o no meio das pernas e fê-lo voar sobre o capô. Entretanto, ele agarrou-se ao teto com seus longos braços e seguiu sendo arrastado pelo automóvel. Nesse instante, Laura percebeu que era impossível vencê-lo, a criatura nunca deixaria partir. Então acelerou ainda mais a zigue-zaguear pela rua, até conseguir fazê-lo soltar o carro e cair a rolar pelo asfalto, ficando para trás. No entanto, ela sabia que apenas tinha ganhado um pouco mais de tempo. Ela apenas dirigia, mas não a esmo, pois sabia bem para onde iria, apenas estava dando um tempo para ter coragem de fazer o que tinha de fazer. Entretanto, conseguia senti-lo no banco de trás. Sabia que ele não estava verdadeiramente ali, mas era como se estivesse, aquela sensação nunca cessaria, nunca mais poderia viver em paz. Toda vez que fechava os olhos, via seus braços e tentáculos se aproximarem de seu pescoço, às vezes, sentia seu hálito quente na nuca, como se ele estivesse pronto para agarrá-la e aí, não sabia o que aconteceria após o seu abraço fantasmal, talvez a morte. Caso morresse, não seria de todo ruim, pois não aguentava mais viver naquela angústia, naquele pesadelo, no inferno que estava vivendo. Não temia a morte, porém, temia o que poderia acontecer após ele abraçá-la. Poderia ser algo pior que a morte, tinha certeza de que aquela nefasta criatura não se contentaria em apenas matar suas vítimas, sabia que ele gostava de torturar, causar dor, enlouquecer as pessoas. Por mais que não quisesse aceitar, ele estava perturbando-a há dias, primeiro em sonhos, agora, fisicamente. A essa altura, não conseguia distinguir o real do irreal, quando tinha que lidar com o irracional, com o ilógico e o ilusório, ficava completamente perdida, desorientada, sem rumo. Sabia que não havia modo de escapar, uma hora ou outra, ele a levaria, pois, sempre estava à espreita, somente esperando o momento certo para que pudesse pegá-la, para que roubasse sua alma. Seus pensamentos variavam entre o suicídio e a morte pelas mãos do monstro, e se assim fosse, se tivesse que se decidir entre as duas opções, sem dúvidas, escolheria a primeira. Antes, nunca havia passado por sua mente a hipótese do suicídio. Desprezava essa ideia, não admitia que uma pessoa tentasse contra sua própria vida, porém, esses foram outros tempos. Laura estava tão atormentada que pensou em assassinar outras pessoas para oferecer as almas delas no lugar da sua. Quem sabe o homem sem rosto não aceitaria a proposta. Mas quando caía em si novamente, percebia a que ponto chegou, percebia o quão louca estava, percebia que ele já havia conseguido aquilo que queria e enlouquecê-la. Sentia-se um lixo por ter tais pensamentos, por tentar bolar planos mirabolantes para livrar-se do seu problema, realmente havia enlouquecido e, novamente, o suicídio vinha como única saída. Era uma questão de tempo para que ele a encontrasse, mas Laura estava obstinada a não deixar que isso acontecesse. Entrou com seu carro na garagem do prédio, estacionou na sua vaga e apertou o controle do portão automático da garagem. Mas antes que ele se fechasse por completo, viu a criatura entrar e vir na sua direção. Apertou repetidamente o botão do elevador, como se isso ajudasse a fazê-lo chegar mais rápido. No entanto, o demônio caminhava sossegadamente, parecia que não estava com pressa alguma. Quando as portas do elevador se abriram e Laura entrou, foi que ele correu de uma forma sobrenatural, pois, num instante, estava a 100 metros de distância, no outro, estava à frente do elevador. Ela, num rápido momento de reflexo, apertou o botão do 8º andar, porém, antes que as portas se fechassem por completo, um de seus tentáculos agarrou-a e a puxou-a contra a porta semi-aberta. Laura segurou mais forte o que pôde, mas nunca conseguiria ser mais forte do que a criatura. No fim, o que lhe ajudou foi o elevador começar a subir, fazendo ter que soltá-la. O tentáculo escorreu pela pequena fresta antes de ser decepado e voltou ao seu dono que estava urrando no andar de baixo. Pelo jeito, estava furioso. Chegando ao seu andar, Laura retirou as chaves do bolso e seguiu para seu escritório. Teve dificuldade para acertar as chaves na fechadura, pois sua mão tremia freneticamente. Quando conseguiu abrir a porta, viu a criatura aparecer pelo corredor, então, entrou e se trancou no escritório. A criatura batia incessantemente na porta, pancadas fortes e violentas. Com certeza, os moradores dos apartamentos seriam acordados. Entretanto, Laura já estava posicionada. Um estrondo anunciou que a criatura havia posto a porta abaixo.
Laura o escutou aproximando-se de sua sala, mas era tarde demais, ela já estava preparada. Assim que o monstro apontou a porta da sala, ela olhou e sorriu maliciosamente. Você não vai ficar com a minha alma, seu maldito. Laura disse antes de atirar-se pela janela. Antes que se jogasse, percebeu o ar de felicidade da criatura. Sabia que o monstro não possuía rosto, muito menos boca, entretanto, podia jurar que ele lhe lançara um sorriso fantasma. Espantou tais pensamentos da cabeça, pois nada disso importava. O chão ia aproximando-se mais e mais, apesar disso, sua queda parecia demorar mais tempo do que imaginara. Quando percebeu que sentiria o impacto, Laura fechou os seus olhos e pensou: Ó, Deus! Perdoe-me, não me havia outra saída, me desculpa, eu sinto muito. Peço que me acolha em seus braços, meu bom Deus, por favor. Passados alguns segundos, percebendo que nada havia acontecido, pois o impacto contra o solo não chegava, Laura abriu os seus olhos e viu as mãos e os tentáculos do demônio a envolverem. A criatura das sombras havia impedido sua queda e, consequentemente, a sua morte. Laura então percebeu ali que realmente não tinha como fugir daquele destino, por isso, apenas se entregou à criatura de bom grado. Contudo, antes que a escuridão a engolisse e sua vida passasse a inexistir, antes que o fantasma, demônio, monstro, espectro ou o que quer que fosse aquele ser, dar-lhe o abraço mortal, Laura perguntou-lhe: Antes de me levar, será que você poderia me dizer qual é o seu nome? A resposta que veio a seguir foi como um sussurro de amor, que saiu por entre os lábios inexistentes daquela criatura. Slenderman. Então, a criatura das sombras a beijou, levando Laura para a dimensão escura, lugar onde ele guardava a alma de todas as suas vítimas. Laura seria torturada aos poucos para que ela ficasse ainda mais louca do que já estava. Afinal, o Slenderman gosta de se alimentar da inocência das crianças, porém, também adora provar da inocência provinda da loucura.